Fala, profissional contábil, Douglas Ernesto aqui da Infinity Tecnologia, e hoje nós vamos aprender a importar dados de uma planilha para outra de forma automática, de uma maneira bem simples, bem suave, usando o VBA. E mesmo você que nunca tenha trabalhado com VBA ou com macro, tá? Você vai sair dessa aula sabendo fazer as suas importações, as suas automatizações, suas customizações de uma maneira bem fácil aí para ganhar tempo do seu dia a dia, beleza? Nessa planilha aqui, por exemplo, eu tenho, beleza, os dados aqui, ó, sendo classificado por espécie, por valor, beleza? A gente está vendo ali que os dados estão, né, se movendo. Porém, né, toda vez que os meus dados mudarem, então, por exemplo, eu recebo, né, esses dados aqui, ó, do meu cliente, dado de notas fiscais do meu cliente, né? E toda vez eu tenho que copiar os dados, né, para essa planilha aqui. Então eu recebo uma planilha que sai lá do software do meu cliente, né, com as informações, e eu tenho que pegar essa planilha, abrir e colar esses dados aqui, tá? Então na aula de hoje nós vamos aprender a automatizar esse processo. Então nós vamos criar um botãozinho, a gente vai clicar nesse botão, vai abrir uma telinha para a gente poder selecionar a planilha que a gente quer. O nosso script vai abrir essa planilha por trás dos panos, vai copiar as informações e já vai colar aqui para a gente, beleza? Então esse tipo de conhecimento é um conhecimento muito importante, né, para a gente ter aí, para poder agilizar o nosso dia a dia, né? Da mesma forma que você faz com uma planilha, né, você pode fazer aí com várias planilhas ao mesmo tempo, né? Você pode ter vários tipos de análise, lembrando que o nosso cenário aqui, né, é um cenário reduzido, né, para a gente poder ser mais didático, né? Mas são diversos tipos de automatizações que você pode fazer aí no seu dia a dia que vai facilitar, beleza? Então, ó, na minha planilha que eu recebo do cliente, ó, as informações estão aqui, ó, tá vendo? Eu tenho todos esses dados aqui, ó, e o que eu quero é que quando eu clicar no botãozinho aqui, os dados apareçam aqui já atualizados, beleza? Vamos colocar a mão na massa? Então, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser vir aqui na guia desenvolvedor, né, para poder acessar o nosso código. Tá? Se no seu Excel não estiver aparecendo essa guia desenvolvedor, né, você vai precisar vir aqui, ó, em arquivo, tá? Você vai vir aqui em arquivo, opções, tá? Personalizar a faixa de opções e marcar essa opção aqui, ó, desenvolvedor, né? Se a sua guia não estiver aparecendo é porque vai estar desmarcado assim. Então você vai vir aqui, vai marcar e vai dar OK, tá? E aí você vai ter acesso aqui a guia desenvolvedor e também a Visual Basic, que é onde está lá os nossos dados. Esses dados que nós estamos vendo aqui, ó, são os dados que nós criamos na aula anterior, né, onde nós criamos aqueles dois botõezinhos ali. Então não vai fazer diferença para a gente, tá? Mas é muito importante que você depois dê uma olhada nessa aula para poder ficar por dentro aí de tudo, tá? Então vamos lá, eu vou criar aqui, ó. Aqui é o meu cenário aqui, tá? Do Visual Basic, onde nós vamos criar o nosso script que vai fazer essa automatização pra gente. Então a primeira coisa que nós vamos criar aqui, ó, vai ser aqui em módulo, tá? Eu vou dar um clique aqui com o botão direito, ó, e vou inserir, tá, um módulo. Poderia ser aqui em cima também, eu poderia vir aqui em cima, inserir módulo, tá? Se eu não tivesse nenhum módulo, ele ia criar o módulo 1 para mim. Nesse caso aqui eu já tenho um módulo, tá? Onde tá os dados, onde estão os dados ali da aula anterior, né? Onde a gente criou lá a macrozinha, né? Para classificar o valor e para classificar por espécie, tá? E aí, para não embolar o meio de campo, eu criei um outro módulo onde nós vamos criar o nosso script do zero, tá? De uma maneira bem simples e bem fácil, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é criar uma função, né? Uma rotina, né? Que a gente chama de rotina aqui. Então, eu vou colocar uma palavra reservada aqui sempre que eu inicio uma função, né? Uma subrotina, eu preciso colocar, que é a palavra sub, tá? De subrotina, beleza? E depois eu vou dar um nome para essa minha rotina, tá? E esse nome eu posso ficar à vontade, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, de importar, e a segunda parte do nome eu vou colocar a primeira letra com a maiúscula, né? Que é planilha, ó. Planilha, beleza? Então importar planilha vai ser o nome do meu código responsável por efetuar essa ação, tá? Eu vou dar Enter aqui, ó, a gente vai ver que ele já vai
fechar aqui, ó, a minha instrução, tá? Isso significa o quê? Que o que eu colocar aqui dentro desse espaço aqui, ó, ele vai tentar interpretar, tá? Então ele vai tentar ali executar. Então eu tenho algumas regrinhas aqui que eu preciso, né, seguir, tá? Eu preciso seguir aqui para ele poder entender. Não é qualquer coisa que eu vou colocar aqui que ele vai entender, tá? Existem umas palavras reservadas, beleza? Então, ó, a primeira coisa que eu quero fazer é que ele abra para mim aquela janelinha, tá? Para eu selecionar a planilha que eu quero abrir, tá? Então, como é que eu faço isso, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, uma função, tá? Eu tenho uma função reservada já do VBA que faz esse tipo de procedimento. Só que antes disso eu tenho que chamar um comando chamado application, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, ap somente, vou dar um Ctrl espaço e ele já vai abrir para mim algumas opções, tá? A gente começa a perceber, né, que o VBA ele tenta te ajudar, além de ser uma linguagem muito simples, tá? Ele tenta, é uma linguagem de programação, né, muito simples, ele tenta te ajudar ali a você escrever. Então você não precisa nem gravar, né, todo o nome, tá, do que você precisa. Parte dele já te ajuda. Então, ó, eu vou vir aqui e vou selecionar esse application, que seria o quê? Nada mais é do que a gente está invocando, tá, a aplicação, tá, do Excel. A gente está chamando a aplicação do Excel. E a partir dele, tá, eu vou dar um ponto aqui, ó, e aí eu digo, e aqui ele abre, né, mais opções, tá? Opções do objeto application, tá? E um deles, tá, que eu vou chamar aqui, ó, é o get file, ó, get open file name, ó, é esse aqui, ó, tá? Get file name, ou seja, eu tô invocando, tá, do objeto aplicação, ou seja, do objeto Excel, tá? Eu estou invocando esse método aqui, ó, get open file name, que seria o quê? Busca o nome do arquivo, melhor, em outras palavras, né? Busca o nome do arquivo, tá? Se eu colocar só isso e pedir para executar aqui, ó, olha o que vai acontecer, ó. Ele vai abrir, tá? A janelinha, como eu havia falado, ó, tá? Ele abriu a janelinha aqui para gente poder selecionar aqui, né, o arquivo que a gente quer, tá? Eu poderia vir aqui na área de trabalho, né, e selecionar, né, ou meus documentos, enfim, eu tenho um monte de coisa que eu posso fazer aqui, tá? Então eu vou fechar aqui, ó, porque eu preciso dizer algumas coisas aqui para ele agora, tá? Eu já invoquei essa informação, tá? Então agora eu preciso dar continuidade, tá? Então o que acontece quando eu peço para executar, ele abre aquela caixinha e eu seleciono um arquivo lá, né? Ou na área de trabalho, ou em meus documentos, enfim. O que esse método faz, né, depois que acontece isso? Ele pega, como ele diz aqui no nome, ele pega o nome do arquivo, tá? Ele pega o nome do arquivo. Tem como a gente ver isso melhor? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui um método chamado msgbox, tá? E o que esse msgbox faz? Nada mais é do que criar uma caixa, né, um box de mensagem, tá? Então, eu estou dizendo o seguinte para ele, ó, VBA, cria uma caixa de mensagem, tá? Mostra para mim na tela uma caixa de mensagem com o resultado desse get file name aqui, tá? Com o resultado que ele trouxer para você. Então, eu vou executar aqui e a gente vai ver, ó, ele vai abrir a janelinha. Eu vou clicar aqui em um documento aqui qualquer, ó, nessa planilha aqui de dados, por exemplo, e vou pedir para abrir. O que vai acontecer? Ele criou uma caixa de mensagem, como eu havia falado, né, um box de mensagem, e trouxe, ó, o nome do arquivo, né? Ele trouxe o caminho, né, do arquivo, né? Então, com esse caminho, eu consigo agora dizer para o Excel que eu quero, ó, Excel, vai nesse caminho aqui e abre esse arquivo para mim. Beleza? Vamos ver como é que vai funcionar. Então eu vou dar um OK aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó. Então a gente viu que essa parte aqui do código, né, tá trazendo o caminho, não é isso? Ele está trazendo o caminho do arquivo que eu selecionar. Então aqui agora,
eu vou chamar um outro comando, tá? Eu vou usar o comando aqui, ó, worksheet, workbook, tá? Então eu vou colocar só o W e o O, ó, eu vou dar um Ctrl espaço. E aí eu vou ter aqui o workbooks. O que seria esse workbooks, né? Seria a pasta de trabalho, né? A pasta de trabalho do Excel. E dentro desse método, tá? Workbooks, eu vou dar um ponto, tá? E vou ter um método chamado open, tá? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui para o VBA? O VBA abre para mim uma planilha, né? Abre para mim uma pasta de trabalho do Excel, tá? Só que aqui eu tenho que passar qual a planilha para ele. Eu tenho que dizer lá, ó, vai lá em meus documentos, ou vai lá na área de trabalho, ou vai lá no disco local D, no disco local C e abre essa planilha aqui para mim. Só que, e aí como é que eu faria isso? Eu colocaria aqui entre parênteses e colocaria aqui o caminho, tá? C, né, 2 pontos. Só que na mão seria, né, complicado. Toda vez que eu fosse abrir uma planilha, né, eu precisasse colocar o caminho que ela está, seria bem complicado. Mas a gente viu, né, que o comando aqui de cima, ó, ele faz isso para a gente. Né? Ele exatamente pega, ele abre uma caixinha, ele facilita as coisas para a gente. Ele abre uma caixinha, né, a gente seleciona o arquivo que a gente quer e ele pega exatamente o caminho que está aquele arquivo ali. Então a gente não precisa gravar nada na nossa cabeça, a gente só clicando ele pega para a gente, não foi? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou tirar essa message box aqui, ó, eu vou apagar, tá? E vou fazer o seguinte, ó, eu vou guardar a informação que o getFileName criou, eu vou guardar dentro de uma variável, que a gente chama aqui de variável. Tá? E como é que eu faço para fazer isso? É só chegar aqui na frente, ó, e escrever um nome para minha variável. Tá? Que nesse caso eu vou chamar aqui, ó, caminho do arquivo. Ó, e vou dar um OK. Um OK não, vou colocar o igual. Então o que eu estou dizendo aqui? Ó, VBA, cria um espaço na memória aí para mim, tá? Chamado caminho arquivo, tá? E você vai guardar o resultado, você vai guardar nessa variável aqui o resultado do getFileName, que o getFileName ele traz exatamente um caminho. Então eu quero que você guarde esse caminho, né, essa informação dentro dessa variável aqui. E para que isso? Para eu poder chegar aqui embaixo agora, ó, e colocar caminho arquivo. Ou seja, eu estou falando para o método open, né, que seria abrir, né? Então, ou seja, abrir uma pasta de trabalho, abrir uma planilha, melhor dizendo, né? Então, eu vou colocar aqui novamente que eu acabei apagando. Então, eu estou dizendo para o VBA o seguinte, ó, vai abrir uma planilha para mim, né? Uma planilha. Você abre uma planilha e qual planilha? Né? Essa que eu vou te passar aqui, ó. Essa que eu vou passar para você através desse caminho do arquivo aqui. Beleza? Vamos ver isso acontecendo, tá? Então eu vou fechar aqui aquela outra planilha que eu estava aberta, ó, essa planilha aqui que veio do meu cliente. Eu vou fechar, tá? E vou, ó, ela está fechada nesse momento. Agora eu vou executar aqui essa minha máquina. Então eu vou chegar aqui em executar. Ele vai abrir ali para mim aquela caixinha, né? E agora eu vou lá e vou selecionar aquele arquivo que eu quero, né? Que é relatório notas. Ó. Então eu vou chegar aqui e vou pedir para ele abrir, né? E o que ele fez? Ele abriu aqui para gente. Se a gente for ver aqui agora, ó, ele está aberto aqui. Ele tinha fechado, eu tinha fechado aqui. Ó. Vou fechar novamente, ó. Vou vir aqui, vou fechar, tá? Ele não se encontra mais aberto, tá? Agora eu vou vir aqui no visual, vou executar e vou selecionar ele aqui, ó, tá? Ele poderia estar em qualquer lugar, vou pedir para abrir, tá? Se eu minimizar aqui agora, ó, vou ver que ele está ali atrás. Isso poderia ser qualquer arquivo, tá? Vou rodar novamente, ó. Agora eu vou abrir um outro arquivo, vou abrir um arquivo chamado dados aqui, ó, dados. Vou pedir para abrir.
Vou minimizar aqui, ó, e vou ver que ele abriu a planilha dados. Beleza? Então a gente começa a ver, né, que o nosso script ele já começa a fazer algumas coisas interessantes ali pra gente, né? A gente já consegue ver ele tomando vida aí, né? Isso, ó, apenas com 2 linhas, né? Com 2 comandos apenas, praticamente, tá? Então, e comandos, né, que se a gente for traduzir ao pé da letra, né, a gente vê que é algo bem tranquilo, né, bem sugestivo, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade aí, beleza? Beleza, então após ele efetuar a abertura, né, eu quero agora selecionar alguma região, né, que eu preciso selecionar primeiro a planilha que eu quero, né, porque aqui eu estou abrindo uma pasta de trabalho, né? Existe uma diferença aqui, ó, rapidamente, ó. Vamos lá, ó. Essa aqui, ó, é a minha pasta de trabalho, né? E aqui dentro da minha pasta de trabalho eu tenho, ó, diversas planilhas, tá? Então, depois que eu abrir a minha pasta de trabalho, que eu selecionar, né? Então, depois que eu selecionar aqui e ele abrir essa minha pasta de trabalho, eu preciso agora trabalhar dentro dessa pasta de trabalho, né? Que nesse caso foi aquela relatório lá. Então vamos abrir a relatório, o relatório do cliente, ó, e vamos ver uma coisa aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma planilha, tá? Eu tenho uma planilha. E dentro dessa planilha eu tenho as minhas regiões. Então quando ele abrir, ele vai se deparar com essa primeira planilha aqui. Então eu preciso referenciar agora, tá? Então eu vou fechar aqui, ó. Vou abrir novamente e agora eu vou dizer o seguinte, ó. Na pasta de trabalho que você abrir, tá? Você vai lá na sheet, né? O que seria sheet? Na planilha, né? Que eu poderia ter mais de uma ali, tá? Então você vai na planilha, tá escrito lá como planilha 1, se eu não me engano, estava escrito, tá? Mas eu posso colocar aqui também a referência dela, né? Que seria 1, 2, 3. Se eu tivesse mais de uma planilha, eu poderia colocar com planilha 1, 2 ou 3, né? Ou 4, enfim. Então eu vou colocar aqui 1, tá? Até porque a minha planilha pode vir com mais de um, pode vir com nomes diferentes, né? Pode ser que ele mude o nome da planilha lá depois, e aí para eu não ter problema, tá? Eu coloco como 1 aqui, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, depois que eu estou dizendo para o VBA, ó, depois que você acessar a primeira planilha da pasta de trabalho que você abrir, tá? Você vai lá, ó, na célula A2, tá? Então vamos lá, ó, range, como é que a gente faz para atingir uma célula, né? Então é com a palavra reservada range. Então, ó, range, ó, e aí você vai lá na A2, ó, vou colocar aqui para ele, ó. Você vai na A2, beleza? E faz o quê? Seleciona ela, dá um clique nela, tá? Então, ó, se tudo der certo, o que vai acontecer? Quando ele abrir aqui, ó, essa planilha, tá? E a gente vai ver isso acontecendo, ele vai vir aqui na A2 e vai estar selecionada, beleza? A gente repara, ó, que quando a gente abre ela por padrão, vamos lá, por padrão ela está vindo aqui, ela está vindo selecionada na F4, tá? A gente vai ver que quando ele abrir, ele vai estar selecionada, vai estar verdinho aqui, ó, a A2, beleza? Então, ó, vamos lá, vamos rodar o nosso código, ó. Então eu vou vir aqui, eu vou rodar o nosso código. Vou chamar lá ela, relatório notas. Ela abriu ali por trás dos planos, ó. E ó, tá dando certo, ó. Ele selecionou exatamente essa região. Se eu for e abrir uma outra planilha, vamos lá, ele vai fazer a mesma coisa, ó. Ele tem que fazer a mesma coisa. Se eu for lá na planilha dados, ó, aquela planilha dados lá que a gente tinha visto também, ó. Ele abriu a dados e selecionou a região 2 aqui, ó, A2. Beleza? Então o nosso script está funcionando bonitinho, está fazendo exatamente o que a gente quer. A gente pediu para ele, depois de abrir a pasta de trabalho, ele ir na primeira planilha dela, tá? Na célula A2 e selecionar, tá? Então, ó, beleza, a gente já consegue ver que ele está fazendo.
Só que agora eu teria que copiar, eu teria que selecionar não só A2, eu teria que selecionar toda a minha região. Você concorda? E eu tenho várias maneiras de fazer isso, tá? Só que os meus dados, se eu coloco aqui para ele, ó, por exemplo, seleciona da A2 até a... Vamos ver lá qual é a... Vamos abrir a planilha ali. Ó, vamos ver aqui, ó, ele vai até a D41, tá? Eu poderia chegar aqui, ó, e colocar, você copia da A1 ou da A2, vou colocar A1 aqui, ó, vou colocar A1, tá? E vai até a D41, né, que a gente tinha visto. Vai até a D41 e seleciona. Vamos ver o que ele vai fazer? Ele vai selecionar, tá? Vou abrir aqui. Ó, ele vai selecionar. Rodei, chamei aqui relatórios nota, abri, ele abriu por trás ali, ó, e ele selecionou a minha região, tá? Só que tem um problema aqui, pessoal. O que vai acontecer, ó? Eu tô passando aqui no código uma região fixa, né? Então eu tô esperando que todo mês, né, tenha aquela determinada região, aquela determinada quantidade de notas. Se amanhã ou depois, no próximo mês, vier 42 notas, 100 notas, da forma que está aqui, eu vou ter problema, tá? Porque ele vai selecionar só da A1 até a 41. E aí eu teria que ficar mudando aqui todo mês, entrando no código e mudando essa referência aqui. Eu não quero isso, tá? Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou apagar aqui e vou deixar somente a A1, tá? E antes de selecionar, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar para ele o seguinte, ó, vou dar um ponto aqui e vou pedir para ele selecionar a região próxima a A1, tá? Como é que eu faço isso? Vou escrever aqui, ó, current region, ó. Opa. Region. Eu vou escrever aqui current region. E aí sim eu vou pedir para selecionar. Vou dar um select aqui, ó. Então o que ele vai fazer? Ele vai dar um clique, ele vai achar a A1 e vai fazer o seguinte, ó. Tudo que tiver próximo a A1, né, tanto para o lado quanto para baixo, você seleciona para mim, tá? É a região corrente, né, que a gente chama. Tá? Então, independente se a planilha amanhã ou depois crescer para o lado ou crescer para baixo, tá? Ele vai pegar toda a região. Então, se amanhã tiver 100 notas, ele vai ir até 100. Se tiver 200 notas, 2.000 notas, ele vai pegar toda a região. E aí não está fixo, né? A gente repara que a partir da A1, né? A1 sempre vai ter, né? Então, a partir da A1, ele pega toda a região, tá? Tanto para o lado quanto para baixo. Então, assim eu me certifico que não vou ter problema. Beleza? Então, eu vou fechar aqui ela, ó. Eu vou fechar aqui ela. Vou executar nossa macro novamente, ó, nosso código, ó. Vou executar aqui, vou abrir ela lá. E o mesmo resultado aconteceu, ó, tá? O mesmo resultado aconteceu quando eu passei o endereço fixo, né? Só que dessa vez, né, daquela maneira ali, se tiver 200, 300, 1.000 notas, ele vai pegar e vai fazer selecionar sempre ali. Beleza? Então, já resolvemos aí mais um probleminha aí, ó. Beleza? Beleza, então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Então, a partir da região selecionada, tá, ó. E como é que eu me referencio à região selecionada, ó? Selection. Ó. Então, eu chamo o selection, tá? E a partir dessa região eu vou copiar. Eu vou escrever aqui, ó, copy. Bem sugestivo, né? Então, agora, a região que ele selecionou, tá na área de transferência, né? Ele deu um copy ali, está aguardando, ele copiou aquelas informações ali e está aguardando alguma ação. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar o destino para esses dados. E agora eu vou chegar aqui e vou fazer, ó, vou escrever aqui, ó, destination, tá? Vou colocar 2 pontos e vou colocar o igual.
Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ter que dizer, né, para qual workbook ele vai trabalhar, porque nesse momento do script aqui, ó, eu vou estar com duas pastas de trabalho abertas. Eu vou estar com a minha pasta de trabalho principal, tá? Que é essa daqui, ó. Eu vou estar com essa pasta de trabalho aqui toda aberta e vou estar também com a pasta de trabalho, né, da planilha relatório, né? Então eu vou ter duas pastas de trabalho abertas, beleza? Então agora eu vou precisar dizer para qual dessas pastas de trabalho os meus dados copiados vão, tá? Então eu vou ter que chamar aqui de novo, ó, a workbooks, tá? E agora eu vou dizer lá, ó, qual é o nome dela lá, ó, tá? Então o nome da minha planilha principal, ó, é macros, tá? macros.xlsm. Então eu vou dizer aqui, ó, macros.xlsm, tá? Eu poderia também, pessoal, colocar aqui, ó, ao invés de colocar o nome da minha pasta de trabalho, colocar a referência dela, né? Por quê? Como essa pasta de trabalho aqui, ela foi a primeira a ser aberta, tá? Ela vai o índice dela vai ser 1. Então, se eu coloco 1 ali, tá, teria o mesmo resultado, tá? Só que pode acontecer alguns conflitos nesse caso aqui. Então, nesse caso específico, tá, eu aconselho a colocar o nome da sua pasta de trabalho principal. Tá? Que no meu caso aqui, ó, é a macros.xlsm. Poderia ser qualquer outra, né, de acordo com a sua planilha aí no momento. Beleza? Depois que ele sabe para qual pasta de trabalho ele tá indo, ó, eu quero que ele atinja uma planilha. Por quê? A minha pasta de trabalho, né, eu acho que está bem claro isso, ó, é toda a minha pasta de trabalho, inclusive essas planilhas aqui embaixo. Ó. Então agora eu vou dizer para qual dessas planilhas aqui, ó, eu quero que ele coloque. Tá? Então eu sei que essa minha pasta de trabalho tem uma planilha chamada dados e eu quero que ele descarregue os dados nessa planilha aqui, tá? Dados aqui, ó. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou chamar aqui, dar o comando sheet, tá? Ou seja, planilha, tá? De que pasta de trabalho? Da pasta de trabalho macros, beleza? E agora eu vou, ó, colocar o nome dela. Poderia colocar o índice dela também aqui, ó, 1. Né? Se eu coloco 1 aqui, ó, eu estou me referenciando, ó, a essa planilha aqui. Se eu coloco 2, vai ser a planilha de cadastro. A 3, tá? Base de dados e assim sucessivamente. Aqui eu já posso colocar o índice, mas eu vou colocar o nome também, tá? Vou colocar aqui, ó, dados. Tá? Eu poderia colocar o índice e ficar tranquilo que não ia dar problema, mas eu vou colocar o nome também, tá? Só para vocês saberem que é possível, tá, colocar o índice da planilha ali, tá? E agora, né, o que eu vou fazer? Eu vou dar um ponto, tá? E eu vou agora descarregar, né, aquela região, vou descarregar aqueles dados ali, e eu vou dizer para ele, ó, que da planilha dados, eu quero que ele vá na célula A1, a partir da célula A1, ó. Então eu vou lá. Como é que eu seleciono, né, uma célula? Eu aplico ali, eu chamo o comando range, né, e ali eu digo, ó, vai a partir da célula A1. Então, o que ele está fazendo aqui? Aqui em cima ele selecionou a minha região, né, da planilha que eu indiquei para ele. Aqui embaixo, a partir da seleção, ele copiou e agora eu estou dando o destino para ele. E o destino é ao workbook, a pasta de trabalho principal, né, que nesse caso é a minha macros.xlsm. Ele vai ir na planilha dessa pasta de trabalho chamada dados e depois ele vai ir a partir do range 1, né, da célula A1, tá? Ele vai colocar, ele vai destinar esses dados ali, tá? Então, se tudo der certo, pessoal, os meus dados vão ser atualizados aqui, ó, tá? Vamos ver se está funcionando isso. Ó, vou rodar ali a minha macro, ó. Vou vir aqui, vou selecionar
relatório de notas, vou pedir para abrir e ele aparentemente fez alguma coisa ali, ó. Aí ele está para minha tela, ó, com a minha pasta, né? A minha pasta de trabalho, relatório, notas aberto. Eu vou minimizar aqui, ele deixou aberto, tá? E ele, ó, a gente repara que na minha planilha principal, na minha pasta de trabalho principal, macros.xla, agora eu tenho, ó, novos dados ali, ó, tá? Antes eu tinha uma quantidade e agora eu tenho outra. Então a gente viu que, ó, tá funcionando. Se eu clicar aqui em espécie, ó, que bacana, ó, em valor, os meus dados estão funcionando corretamente. Só que, pessoal, a gente viu que ele abriu a planilha que vem do cliente, mas ele não fechou, né? Seria interessante que ele fechasse, né? Então, se eu for ver aqui agora, eu tenho a relatório ali aberta, pode me dar problema. Então, como é que eu faço para depois que ele copie as minhas informações, tá? Eu consiga fechar essa planilha. Muito simples, tá? Eu vou precisar aqui, ó, referenciar uma pasta de trabalho, né? Que seria o workbook, tá? Mas não é qualquer workbook. Eu tenho que dizer que é a workbook que está ativa. Por quê? Depois que eu abrir aqui, ó, essa workbook aqui, que é justamente a planilha que eu selecionei, tá? Ela está sendo ativa. Embora eu tenha a minha workbook principal, né, que seria a minha planilha principal, vamos dizer assim, aberta, eu tenho duas abertas, né? Eu tenho uma que está ativa. Embora eu tenha colocado chamado a minha pasta de trabalho macros.xml XLSM aqui, tá? Ela não está ativa. Quem está ativa, tá? Foi essa primeira aqui, ó. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Active, ó, vou dar um Ctrl espaço, Active Workbook. Ou seja, a pasta de trabalho ativa, tá? Dá um ponto e vou dar um close, ou seja, fecha. Excel, vê qual é a minha pasta de trabalho ativa, tá? Que eu sei que é essa daqui, ó, que foi a planilha que eu abri, tá? Encontra ela e fecha, tá? Então, se tudo der certo, vamos lá. Se tudo der certo, os meus dados vão ser copiados para a minha planilha principal, para a minha pasta de trabalho principal, e depois ele vai fechar a planilha do relatório. Vamos lá? Eu vou até apagar aqui essas informações, tá? Para a gente ver os dados ali, né? Rodando, ó. E agora eu vou rodar ali minha macro, ó. Vou chamar relatórios nota, vou pedir para abrir, ó. Ele colocou os dados ali e fechou. Se eu for ver agora, até quando a gente minimizou ali, né? Ele não apareceu mais. Então ele conseguiu fechar a minha pasta de trabalho que foi aberta só para copiar aquelas informações. Beleza, pessoal? Então nós conseguimos automatizar o processo de importação ali, ó. Tá? Só para a gente ver, ó, eu vou rodar de novo ali o macro, ó, e agora eu vou selecionar uma outra planilha. Vou selecionar aquela planilha macro, aquela planilha dados ali, ó. Vamos lá. Vou pedir para abrir, ó. Ele abriu, copiou e fechou. Ó. Repare que já veio um outro tipo de dado ali para gente, tá? Logicamente que aqui, né, ele acabou truncando as informações, né? Ficou parte de um dado e parte de outro, ó. Vou apagar aqui as informações, ó. E vou rodar novamente, ó. Vou rodar e vou chamar aqui dados, ó. E ali as informações, tá? Tudo bonitinho. Beleza? Então nós conseguimos automatizar esse nosso processo, tá? Então nada mais justo, né, do que a gente criar agora um botãozinho aqui, ó, para eu não precisar vir aqui em Visual Basic, né, e pedir para ele executar por aqui. Eu quero que ele faça, né, clicando num botãozinho aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em desenvolvedor, tá? Vou vir aqui, ó, em inserir, e aí eu vou ter um botãozinho aqui, ó. Vamos lá. Ó, botão, ó. Vou clicar e arrastar aqui, ó, e vou colocar do tamanho que eu achar necessário, tá?
E aí reparem que ele já abre essa telinha aqui, ó, dizendo para eu atribuir uma macro para esse botão, tá? Eu tenho 3 macros no momento, né? Só que a que eu quero atribuir é essa daqui, ó, aquela que nós criamos, né? Nós escrevemos do zero ela, que é a importar planilha. Então eu vou selecionar ela aqui, vou dar OK, tá? E agora, se eu der um clique fora, tá? E agora colocar o mouse em cima desse botão, ó, ele já fica clicável, né? Vamos dizer assim, né? E aí eu vou apagar aqui a região, vou apagar aqui esses dados, vou clicar aqui no botão, ó, ele vai abrir, ele vai rodar a macro pra gente, ele vai abrir lá, eu vou dizer aqui que eu quero aquele relatório, cadê? Relatório notas, beleza? E ele já fez ali pra gente a nossa importação, então tá funcionando bonitinho. Beleza, pessoal, fizemos aí a nossa automatização, né? Fizemos aquilo que nós queríamos. Existem algumas coisas ali para poder melhorar, tá? Para poder customizar ainda mais, tá? Uma delas aqui, né, é clicar um botão para limpar essas regiões aqui, essa região aqui, né, para eu não ter que apagar ali, caso eu queira importar outro tipo de dado, enfim. A gente pode fazer diversas coisas aqui ainda, tem algumas melhorias no código para fazer. Espero que tenham gostado, tá? Comentem, curtam e se inscrevam no canal se não for inscrito, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.